7º ano, tudo bem com vocês? Tenho certeza que sim. Então, vamos lá? Vamos iniciar o nosso 2º bimestre com muita fé, com muita alegria. Primeiramente, eu quero parabenizar vocês pela participação, agradecer também a participação de vocês. Agora, eu quero pedir que vocês peguem o caderno de história e façam aquela divisão de bimestre, uma divisão de conteúdos, separando o conteúdo do primeiro bimestre para que a gente possa iniciar aí o conteúdo do 2º bimestre, ok? Aquela organização que você já tem o costume de fazer e você vai fazer aí de acordo com o seu gosto, tá? Já para a literatura, eu já enviei para vocês uma capinha própria. Então, façam isso somente no caderno de história. Em seguida, também coloquem a distribuição de ponto e os conteúdos que nós iremos trabalhar ao longo desse 2º bimestre, tá bom? Vou deixar disponível na tela para vocês. Depois que vocês copiarem, organizarem o caderno de vocês, nós iremos dar continuidade aos nossos estudos, hoje nesse vídeo, falando sobre reformas religiosas, tá? Aí, falando um pouquinho sobre o fim da Idade Média, todos os acontecimentos que marcaram o fim da Idade Média e o início da Idade Moderna, essa transição entre Idade Média para a Idade Moderna, Falamos sobre o renascimento cultural, falamos sobre o renascimento comercial, sobre a organização dos estados modernos e agora nós vamos falar sobre acontecimentos envolvendo a Igreja Católica, que na época da Idade Média era a instituição mais rica e poderosa. Então vamos entender o que aconteceu, nesse século XVI, ok? Então acompanhem o vídeo, prestem atenção, faça anotações no seu caderno ao longo do vídeo. Eu vou colocar alguns tópicos importantes, o resumo da matéria aí de uma forma bem explicadinha. Vocês podem fazer a anotação no caderno de vocês, tá ok? Então, qualquer dúvida também anota, porque quando nós nos encontrarmos na nossa primeira aula online, vocês podem tirar dúvidas, tá? A gente vai fazer agora o estudo desse conteúdo, porque assim que vocês receberem o livro 1 ainda de volta, vocês irão apenas terminar fazendo a resolução das atividades, porque a gente já estudou o conteúdo, combinado? Então prestem atenção no vídeo e aproveitem o vídeo. Vamos lá, 7º ano. Vamos pegar o caderno, fazer aquela separação de bimestre, separando o conteúdo do primeiro bimestre para iniciarmos o conteúdo do 2º bimestre. Faz a separação como vocês têm o costume, tá? Registrem no caderno de vocês a distribuição de pontos para o nosso 2º bimestre. Lembrando aí que esse bimestre tem o valor total de 20 pontos, sendo distribuído aí em 4 tipos diferentes de avaliação. Avaliação conceitual, dessa vez são 4 pontos, avaliação somativa 5 pontos, avaliação formativa 3 e avaliação bimestral 8, tá? Então 20 pontos a serem distribuídos ao longo do bimestre. Registrem aí no caderno de vocês. Depois, registrem também no caderno de vocês os conteúdos que nós iremos trabalhar, que nós iremos estudar aí ao longo do nosso 2º bimestre. Temos aí a unidade 2 ainda, vamos finalizar o capítulo 3 da unidade 2, que é falando sobre as reformas religiosas, Ainda um dos acontecimentos marcantes que foram motivos aí para finalizar o feudalismo e começar a Idade Moderna, tá bom? Tem aí a unidade 3, nós vamos falar sobre a expansão marítima, e na unidade 4, a América pré-colombiana. Então, registrem no caderno de vocês também. E em seguida, vamos falar do assunto de hoje, que é a reforma religiosa, tá ok? O que foi a reforma religiosa? Vamos entender isso. Ela foi um movimento, tá? Um movimento religioso
que ocorreu aí no século XVI, marcando também a transição do fim da Idade Média para o início da Idade Moderna, né? Entre vários outros acontecimentos que nós estudamos aí ao longo do bimestre, também destaca-se a reforma religiosa. E faz parte da transição da Idade Média da Moderna, como eu coloquei aí, tá ok? Então vamos entender um pouco mais esses motivos, o que levou à reforma religiosa. A gente já sabia, né, turminha, que desde a crise do sistema feudal, muitos não estavam satisfeitos com a postura da Igreja Católica. Sabemos também que durante a Idade Média, né, a Igreja Católica era a instituição mais rica e poderosa do século, né, de todo da Europa Ocidental. Os bispos possuíam feudos enormes, eles eram donos de muita terra, e a gente sabe que naquela época era prestigiado, era rico, né, tinha poder quem era dono de muitas terras, quem, né, tinha muita posse de terra. O Papa também, que era a autoridade máxima da Igreja Católica, ele tinha força política, social, além de religiosa, né? Ele celebrava até acordos entre países, tá? Interferia na escolha de reis, quem ia ser coroado, entre outras coisas aí. E isso já não estava agradando mais a alguns líderes religiosos e políticos. Também é bom destacar, turminha, que desde o renascimento cultural urbano, é quando a literatura começou a fazer parte, né, das cidades medievais ali, a população começou a ter o contato com a leitura, com a forma de pensar de alguns escritores. Isso muda um pouco a visão, né, das pessoas diante de algumas situações. Vamos falar um pouquinho desses motivos da reforma, tá? Vamos destacar 3 grandes motivos aqui. O primeiro, a insatisfação dos reis e príncipes. No século XV, muitos reis passaram a ver o Papa, né, que era o líder aí de toda a cristandade europeia. Só que eles começaram a vê-lo como um obstáculo ao fortalecimento do poder real. Então, os reis já não estavam achando tão legal, vamos dizer assim, o poder totalmente concentrado na mão do Papa, tá? Isso diminuía aí o poder dos reis. E eles começaram a se impor, né? Se impor ao quê? A saída de dinheiro dos reinos, né? Então, os reis já não estavam gostando mais dessa saída de dinheiro para Roma, né, que é a sede onde fica o Papa. Esse dinheiro, né, que saía, a gente sabe que eram das taxas e tributos pagos à igreja aí pelos fiéis, né? Os fiéis pagavam esses tributos aí, essas taxas, e aí isso era dividido entre reis e o Papa. Porém, a parte maior ficava para a Igreja Católica. Então começa com essa insatisfação lá na nobreza mesmo, né? Dos reis e príncipes. Além disso, nós temos o quê? A corrupção e o despreparo do clero. Muitos dos membros da igreja tinham comprado o cargo de bispo ou cardeal, né? Eu quero ser bispo, eu vou comprar. A gente sabe que durante a Idade Média as classes sociais elas eram bem separadas, né? Quem nascia filho de camponês iria se tornar um camponês. Quem nascia filho de um nobre se tornaria um nobre, e quem fazia parte da nobreza poderia entrar para a igreja, né, que era a dona de todo o conhecimento. O conhecimento ele era passado somente para os grupos privilegiados, tá? Então, muitos ali de famílias poderosas compravam esses cargos, simplesmente compravam, não tinha preparo nem nada, né? Então, por pertencer à família
poderosos, eles poderiam se tornar membros do clero e adquirir conhecimento, o que muitas vezes não acontecia, tá? Então, os padres tinham geralmente poucas instruções e nenhum preparo religioso para orientar os seus fiéis, né? Porque ele não passava por um processo de aprendizado. Então, isso aí estava realmente também trazendo insatisfação para muitas pessoas. E, além de tudo isso, nós temos aí a venda de indulgências e falsas relíquias. O que é isso? Diversos líderes, né, pessoas ali que faziam parte do clero da Igreja Católica, começaram a praticar o comércio de artigos religiosos. Na verdade, eles vendiam artigos que eram objetos qualquer e eles é que colocavam como, né, objetos religiosos, como, por exemplo, vendiam um pedaço de madeira, dizendo ser um pedaço da madeira que Cristo carregou, né, durante a sua crucificação, a cruz em que ele foi crucificado, ou vendiam um pedaço de pano qualquer, envelhecido, aí diziam que era do manto de Maria, né? Entre outros objetos que diziam ter aí um valor sagrado. As pessoas acabavam comprando, né? O que mais que eles faziam? Bispos, padres vendiam indulgências. O que é isso? Eles, em troca do perdão do pecado de algumas pessoas, né, eles pediam aí doação de dinheiro. Então, a pessoa doava uma certa quantidade e o padre, né, perdoava os seus pecados. Às vezes havia aí, dependendo do valor pago, né, havia perdão de pecados até que ainda não tinham sido cometidos, tá? Então, mais uma coisa que começou a intensificar a insatisfação, né, da maioria das pessoas aí da população. Nós temos aí uma imagem desse período aí, né, de manifestações. E essa insatisfação, claro que tem pessoas que representam aí uma liderança, né, um movimento. Nós sempre temos algumas pessoas aí que lideram os movimentos ao longo da história da humanidade. Nós podemos destacar aí o Wycliffe. Ele simplesmente se formou em teologia e traduziu a Bíblia para o inglês, né? O inglês que era a língua do seu povo, afirmando que havia para ele um grande despreparo entre a igreja, o que a igreja era, tá? Um contraste enorme aí, um despreparo entre os participantes, né? Os membros do clero. Então, isso fazia com que a igreja deixasse de ser o que ela realmente deveria ser. E ele também criticava o acúmulo de riquezas, né, guardadas, acumuladas aí por parte dos bispos, e a falta de instruções dos sacerdotes, né, que eles não tinham preparo nem instruções, não tinham conhecimento para passar para os seus fiéis. E o que acontece, né? Com isso, a Igreja Católica acusa-o como herege, né? Herege é aquele que contraria a doutrina oficial da igreja, né? Então, ele é excomungado, ele é expulso da igreja. E ele foi preso e levado ao tribunal, tá? Nós temos também John Huss, que era um professor, teólogo e um brilhante orador. Ele se tornou conhecido por seus sermões na língua do seu povo, que era o tcheco, né? Então, ele traduziu também a Bíblia para a língua do seu povo. Porque ambos acreditavam que o conhecimento da Bíblia deveria ser passado para os seus fiéis. Os fiéis deveriam também ler e estudar a Bíblia e seguir a Bíblia, né? Coisa que a Igreja Católica não admitia. O conhecimento ficava somente nas mãos de alguns e eles não traduziam a Bíblia para a língua oficial da sua região, né? Deixavam sempre no latim. Isso dificultava para que as pessoas tivessem conhecimento da Bíblia.
tá? Mas nós podemos nós podemos destacar aí como um forte, podemos dizer que foi o marketing, né? O Martinho Lutero. Lutero aí teve uma participação aí fundamental para a reforma religiosa. Nós temos aí a imagem de alguns dos importantes, né, que tiveram destaque nesse movimento, Lutero, Calvino, entre outros. Vamos falar um pouquinho de Lutero, tá? Martinho Lutero. Quem foi Martinho Lutero? No início do século XVI, na região onde hoje é a Alemanha, um monge de nome Martinho Lutero revoltou-se contra a venda de indulgências e ousou discordar da doutrina católica. Era então o início do movimento que ficou conhecido como Reforma Protestante. Então nós vamos ver outros líderes também com essa mesma ideia. Tá? O reformador, que nós chamamos aí, né, reformador Martinho Lutero, ele nasceu em 1483 na cidade alemã. Ele recebeu educação bastante rígida. Com seus 18 anos, né, para a alegria de seu pai, que queria vê-lo advogado, ele entrou para a universidade para estudar direito. Mas, no entanto, ele interessava mais pelo estudo da Bíblia. E ele também tinha um conflito muito grande, né? Um conflito pessoal, porque ele vivia preocupado com a tal salvação eterna que muitos diziam, né? Então, por isso ele trocou o curso de Direito pelo curso de Teologia, tá? Por isso se tornou um teólogo. E aos 29 anos, depois que ele se tornou doutor em teologia, no convento ele fazia tudo o que ele julgava necessário para a salvação da alma, né? Então ele fazia jejum, ele orava, ele lia a Bíblia, às vezes lia a Bíblia a noite inteira e mesmo assim ele continuava a se sentir um pecador. Ele só se libertou desse conflito interno dele quando ele superou, né? Ele só superou essa crise dele, esse pessoal, espiritual, vamos dizer assim, quando ele rompeu com a Igreja de Roma, né? E propôs uma nova doutrina. Então, ali ele começa a romper laços com a Igreja Católica, formular aí uma nova doutrina, de acordo com todos os estudos dele, para apresentar aí, né? Então, porém, ele só fez isso mesmo em 1515, quando o Papa, né, prometeu para todo aquele que desse dinheiro para a construção da nova Basílica, né, a Basílica de São Pedro, lá em Roma, a pessoa receberia em troca uma indulgência plena, ou seja, todos os pecados seriam libertados, né? Então ele, muito indignado, pregou na porta da sua paróquia 95 teses, né? Todas de acordo aí, baseadas no que ele já tinha estudado, contendo duras críticas à igreja. Então ele foi pregando, né? Ele pregou lá, isso se espalhou, né? E ele insistia na defesa de suas ideias. O que aconteceu? Claro, né? Ele foi expulso da igreja pelo Papa, né? O imperador católico Carlos, na época, Carlos V, que governava a região da atual Alemanha, também considerou ele herege e mandou queimar todos os seus escritos. Ele foi perseguido, porém ele refugiou em uma torre de um castelo. Durante esse tempo que ele ficou refugiado, ele traduziu a Bíblia também para a língua de seu povo, né? O alemão, e aí possibilitando que pessoas pudessem ler, maior número de pessoas pudessem ler a Bíblia, pudessem conhecer a Bíblia, né? Vários príncipes da região, onde hoje é a Alemanha, se converteram ao luteranismo, né? Ele criou esse movimento. Então, ele criou a própria igreja com a sua própria doutrina, baseada em tudo que ele aprendeu. Então, surge aí o luteranismo, aumentando ainda mais o seu poder, né? As suas ideias,
e fazendo com que ficasse mais difícil ainda para a Igreja Católica realizar alguma coisa em cima dele, né? Então ele fundou uma igreja com uma nova doutrina baseada aí no seria a doutrina luterana, né? Então um princípio da doutrina dele, né? A justificação pela fé. Ou seja, é a fé em Deus que salva uma pessoa. Então, é a fé que traria à pessoa a sua libertação, a sua prática, seria a sua prática diante das suas ações, né? Diante das pessoas que traria a salvação e não pagar alguma coisa, né? Tivemos aí alguns seguidores também do luteranismo, tá? Então vamos falar um pouquinho dele também. Vamos mostrar uma imagem aí que mostra Lutero pregando, né, a sua carta, né, seu documento contendo as 95 teses que se espalhou rapidamente. Então, quem foi João Calvino? O Calvino, né, também um teólogo que também contestava a doutrina católica na época, né? Calvino nasceu na França, era de uma família burguesa, se formou em teologia. Ele também defendia a salvação pela fé, assim como Lutero. E os outros princípios básicos também da doutrina luterana ele concordava. Mas, diferentemente de Lutero, né, Calvino acreditava na predestinação absoluta. O que é isso? Para ele, não adiantava nada a pessoa fazer algo, né, para mudar o seu destino. Ela já estava predestinada ou à salvação eterna, né, ou à morte eterna por Deus. Ele também foi expulso da igreja, considerado pelos católicos como um herege, né? Por divulgar suas ideias, ele também foi acusado e por essa acusação ele resolve deixar a França e refugiou-se em Genebra, na Suíça, onde ele encontrou pessoas abertas às suas ideias, né? E aí, um tempo depois, ele se tornou a principal figura lá no governo de Genebra, onde exigiu que seus habitantes levassem uma vida puritana. O que significa? Que a pessoa acordasse cedo, dormisse cedo, se dedicasse à oração, ao trabalho, não bebesse, não fumasse, não jogasse, né, esse jogo do azar. Então, levasse uma vida totalmente dedicada aí ao correto, ao que é certo, né? A reforma iniciada por Lutero espalhou rapidamente lá para a Europa, né, ampliando consideravelmente aí por conta do calvinismo. Então, uma coisa acabou valorizando a outra. A valorização do estilo de vida puritano contribuiu para a rápida difusão do calvinismo pela Europa. A Escócia, todos os calvinistas foram chamados de presbiterianos, né, na igreja pela Inglaterra, de puritanos, e na França de huguenotes. Então ele foi se espalhando aí, as ideias dele, assim como Lutero, foram espalhando aí pela França, Inglaterra, né, vários países da Europa. Porém, na França, a guerra entre tanto os católicos e os protestantes, né, agora chamados de protestantes, as pessoas que estavam protestando contra a doutrina católica, então começaram a liderar aí outras igrejas com outras ideias, com outras doutrinas. Então isso ficou tão intenso na Europa, lá na França na época, que registraram aí um episódio de muita violência, em que num certo dia, em 24 de agosto, os católicos, apoiados pelo governo francês, mataram milhares de hugonotes nas ruas de Paris, né? Inclusive esse episódio virou tema de diversas obras de artes, e eu vou colocar aí uma para vocês verem, né? Então, após ter o pedido negado pelo Papa,
aí nós vamos falar de outro assunto, só um minutinho, tá? Já ia começar a falar com vocês da reforma na Inglaterra. Então, olha só, vamos observar a imagem, essa é uma obra de arte, né? Que retrata esse episódio desse massacre, né? Apoiado pelo governo francês dos católicos contra os protestantes. Agora sim, nós vamos falar da reforma na Inglaterra, como que ela ocorreu, né? Na Inglaterra, o movimento reformista, na verdade, foi conduzido pelo rei Henrique VIII. Ele vinha querendo já se livrar da interferência do Papa, principalmente por causa dos impostos cobrados pela Igreja Católica em seu país. O que ele fez? Ele então decidiu fazer um pedido ao rei. Ele estava pedindo que o Papa anulasse, ao Papa, perdão. Ele estava pedindo ao Papa que anulasse o seu casamento com Ana Catarina, porque ele não conseguia ter com ela um filho homem, né, para que esse filho pudesse continuar, né, a monarquia, seu herdeiro aí continuar com o trono. Mas o Papa não aceitou, o Papa não concordou. Então, ao ter o pedido negado pelo Papa, ele resolve agir e ele agiu rompendo com a Igreja de Roma. Além de romper com a Igreja de Roma, ele se casou novamente, dessa vez com Ana Bolena, uma dama da corte. E com ela, né, ele decidiu ter outros filhos para ver se ele tinha filhos homem. Claro que o Papa, ao saber disso, reagiu, né? Então o Papa o excomungou. Aí o parlamento inglês, né, em comum acordo com o Henrique VIII, reagiu. Como que eles reagiram? Eles aprovaram o ato de supremacia, que declarava que o rei seria o novo chefe de uma igreja chamada que deu o nome, né? Igreja da Inglaterra, chamada Igreja Anglicana. E agora, como chefe da nova igreja, Henrique VIII confiscou as terras e também os mosteiros da Igreja Católica, vendeu, presenteou os nobres e burgueses que o apoiaram, né? E assim o rei inglês se fortalecia, acumulando poder político e agora religioso, tá? Então, assim que acontece a reforma religiosa na Inglaterra. O responsável, Henrique VIII. Bom, turminha? Vou colocar uma imagem dele aí também para vocês. E assim a gente fala um pouquinho das reformas religiosas. Claro que a Igreja Católica se posicionou, né, gente? Vendo que os movimentos foram surgindo, foram ganhando força, foram se espalhando, né, na maioria dos países fortes aí da Europa, ela apresentou uma contra-reforma, né? Para toda reforma tem uma contra-reforma. Isso nós vamos falar no nosso próximo encontro. Como que a Igreja Católica, né, apresentou aí a sua reforma ou, né, a sua contra-reforma, tá bom? Beijo para vocês e até o nosso próximo encontro. Fiquem com Deus.